Pô, já vou meter a braba aqui e dizer que dos indicados a melhor filme ao Oscar 2023, esse aqui tem a minha torcida aqui restrita e vocês já vão descobrir o porquê. O filme se passa na ilha fictícia de Inisherin em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa. Patrick é um homem extremamente gentil que fica abalado depois que seu colega de longa data, Colm, decide não querer mais falar com ele. Bom, o Nathan já deu a letra que ele gostou do filme, né? Ele gostou bastante, mas eu já aviso de antemão que eu acho que esse é aquele filme que vai dividir bastante opiniões. É um filme que tem aí um tom de comédia, mas ao mesmo tempo ele consegue ser bem profundo e fala sobre a crueldade das relações humanas. Então, Nathan, conta aí pra gente o que você achou aí do filme, né? Você já disse que gostou, mas agora eu quero saber de forma mais detalhada. Por que você gostou tanto desse filme? Acho que o primeiro debate que a gente pode trazer aqui é de que forma, né, a gente observa o nosso protagonista, né, interpretado pelo Colin Farrell. Essa inocência dele é saudável, né? Viver da forma como ele vive nos poupa de maiores dores do mundo, saber o que está acontecendo ali à volta, ou se essa desinformação que ele mostra ali, né, tanto com as questões do mundo, quanto também ali dos problemas da própria vila, são de fato um motivo pra gente justificar ali o fim de uma amizade. E eu acho que desde o começo do filme, né, essa personalidade ali do protagonista reflete não só na relação que ele tem ali com as pessoas, como também nesse macro, né, como o Eder disse ali, da Guerra Civil Irlandesa, né? Porque da mesma forma que a gente vê que esse personagem não entende muito bem por que a relação com o amigo acabou, ele vê os reflexos disso, muitas vezes até sanguinolentos, né? E da mesma forma acontece a relação ali com a própria guerra. Ele não entende muito bem o que está acontecendo na situação, mas ele vê os bombardeios, ele vê os barulhos, ele vê todos os reflexos que chegam a ele. Enfim, deixamos isso aqui de pano de fundo porque eventualmente isso pode voltar ali aqui, mesmo que isso não seja a parte principal aqui que a gente tem no filme. A sensação, na verdade, que eu tenho é que esse personagem, né, ao olhar para o amigo e ver que ele é todo informado das coisas, sabe muito de arte, sabe muito de música, consegue ali conquistar todas as mocinhas facilmente, existe uma inveja nisso tudo. Da mesma forma como eu vejo que esse personagem mais intelectualizado, quando olha para o nosso protagonista e vê que ele tá de bem com a vida e não precisar saber de nada do que está acontecendo à volta, também é motivo de certa inveja para ele. Então, no fundo, o que a gente acaba tendo aqui representado nesses dois personagens é justamente o conflito dessa inocência vista de um ponto de vista positivo, quanto a de um ponto de vista negativo. E o atrito dessas duas visões vai gerar muitas vezes situações cômicas que, diferentemente de vários outros filmes que a gente tem ali no cinema hollywoodiano, acabam sendo mais do que só uma distração ali pro filme para deixar a coisa mais leve. Muitas vezes essa graça, o riso que esses personagens ali à volta têm com relação ao nosso protagonista dizem muito sobre o que eles acham desse personagem, mas não querem dizer em voz alta. Então, na verdade, acho que o riso aqui tem uma função narrativa, né? O Martin McDonagh, que é o diretor aqui do filme e fez ali 3 Anúncios para um Crime e também em Bruges, ele tem essa característica muito forte na filmografia dele, e aqui eu acho que ele consegue usar esse recurso de forma muito bacana para levar a história adiante, né? Então acho que o grande exemplo disso tudo é esses personagens sempre serem muito corteses, né, com o protagonista, de forma até muito exagerada. E aí quando chega um cara muito mais direto, muito mais combativo, né, essa relação que primeiro parte ali de um estranhamento, né, de como as coisas funcionam ali na ilha, e de uma certa graça, revela um fundo de verdade muito mais doloroso, especialmente pro nosso protagonista. É interessante a gente começar falando da bondade desse personagem, né, porque ela acaba destoando bastante do comportamento dos outros indivíduos que vivem ali na mesma ilha que ele. E eu acho que é um filme também que, por mais que ele não fale muito sobre isso de forma direta, mas eu acho que o filme ele acaba fazendo também uma analogia a essa questão de comportamentos de pessoas que acabam indo pra guerra. Porque a gente percebe que o Colin Farrell, ele vai se corrompendo aos poucos, né? E essa bondade e essa inocência dele, ela vai sendo perdida de forma muito abrupta, de forma muito drástica, de forma muito violenta. Isso acontece muito com pessoas que acabam indo para uma guerra também, né? Final dessa inocência forçada. Então eu acho que o filme, por mais que ele não fale diretamente sobre guerra, eu acho que é um filme que também trata dessas questões, porque por mais que não seja uma guerra civil, é uma guerra entre duas pessoas que têm uma relação de longa data, uma relação que por muito tempo foi muito forte e um trocavam ali confidências com o outro, né? Basicamente um fazia parte da vida do outro e você vê isso ruir de um dia pra noite e isso se transformar também numa guerra, eu acho que acaba sendo muito uma experiência individual desses dois personagens, mas elas acabam reverberando também para que a gente entenda o contexto de onde eles estão vivendo. Pois é, né? Eu acho que o Eder já fez aí o arremate que eu ia fazer sobre a guerra pessoal e a guerra política, né? Como as duas ali têm uma conversa muito próxima. E eu acho que esse tema ali acaba evocando muito uma pergunta, né? Como é que nasce o ódio, né? E acho que a resposta que esse filme dá é de situações
completamente inúteis e vão levar a resoluções ainda mais intensas e inúteis. Se a gente for parar para analisar esse discurso de forma política ali, mais friamente, é uma coisa bastante idealista, né? Mas eu acho que acaba sendo tão sutil, né? Ele não tenta provocar muitas relações ali do que está acontecendo nesse extracampo, ali nessa guerra, com o que está acontecendo na guerra pessoal deles. Eu acho que já funciona aí para quem quiser fazer eventualmente essas conexões. Aí já, como comentário das relações pessoais, para mim não tem erro. Um vai continuar ali deprimido, o outro vai continuar ignorante sozinho. Talvez um se completasse ali no outro, mas isso não era suficiente para os dois, né? Aí, a partir do momento, um deles viu besteira na personalidade do outro, o outro não soube respeitar o espaço do primeiro, e isso escalou para um conflito que poderia ser muito mais facilmente resolvível se os dois sentassem e conversassem, como muitas vezes é o que se espera de uma guerra, mas as duas partes não conseguem se conciliar. Mas antes da gente discutir os reflexos dessa guerra, eu queria voltar a isso que eu estava comentando sobre a comédia aqui nos filmes do Martin McDonagh, porque eu acho que, como eu disse, que começa com uma piada, acaba se transformando num trauma. E eu acho que esse personagem ali vai internalizando, né, vai ecoando várias coisas que os outros personagens à volta dele vão dizendo, talvez até por ele ter essa personalidade mais cortês, né, de aceitar o que todos os outros querem, às vezes até a revelia do que ele deseja, que vai machucando muito ele, né? Então, a irmã, num momento ali descontraído, diz que talvez o amigo não queira mais ver ele, e aí ele vai falar, nossa, mas o que será que eu fiz para esse meu amigo? O próprio amigo vai dizer que ele é ignorante, e ele começa a andar pela ilha inteira, perguntando para todo mundo se eles achavam que ele não tinha ali inteligência. Tem um menino que também mora na ilha, eventualmente conversa com o nosso protagonista, e ele comenta que via o amigo dele muito mais feliz do que o protagonista. Ele vai depois se matutar isso, será que eu sou de fato triste? Então, mais uma vez, né, você vê que ele, engraçado e trágico, estão ali como se fossem dois lados da mesma moeda, como o próprio conflito ali de inocência e inteligência. Então, acho que o filme vai jogando com essas variáveis ali que aparentemente são muito opostas, mas que a gente vê que gera uma síntese ali muito interessante para como esses personagens vão continuar reagindo ali, ou em atrito ao decorrer do filme. Bom, mas é interessante porque esse filme ele trata de vários temas que eu considero bastante delicados, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem esse personagem do Colin Farrell, né, que é muito bondoso, da pior forma ele vai descobrindo, ele vai perdendo, né, essa inocência, como eu mesmo citei. Pro outro lado, a gente tem esse outro personagem que ele tem uma tomada de consciência de que a vida dele passou, que a vida dele tá acabando, que ele envelheceu, o que ele tá deixando de legado, o que ele vai deixar pro mundo. Então eu acho que é essa tomada de consciência que ao mesmo tempo ela acaba sendo bastante desesperadora também. Parece que da mesma forma que esse personagem descobriu de forma abrupta o que é a violência, esse outro personagem parece que ele acordou e ele tá descobrindo o que é a morte. Porque ele, em vários momentos do filme, ele começa a buscar de forma bastante incessante, né, qual é o propósito da vida dele, o que ele tem que fazer, e de uma forma bastante forçada. Isso acaba fazendo com que ele, né, acabe levando a situações extremas, até a automutilação, né? A forma como ele trata as pessoas, ele deixa de lado essa questão de gentileza, porque ele vê que isso já não é mais importante para ele. Ele não precisa mais ser gentil com ninguém. Ele não precisa mais provar nada para ninguém, porque ele sabe que tem muitas outras coisas que são muito mais urgentes, né? Então, eu acho que essa trajetória desse outro personagem também, ela é bastante amargurada, ela também ela é envolta por muita tristeza. Então, por mais que o Nathan citou, né, que ele traz todos esses pontos, né, de comédia, né, que ele traz uma piadinha aqui, outra ali, algumas situações que parecem ser bastante cômicas, né, no fundo, ele tá tratando ali sobre temas entre vida e morte, sobre buscar um propósito, sobre de que forma eu acho isso, até que ponto, até onde eu posso ir para que eu deixe a minha marca no mundo, né? Se eu vou conseguir de fato deixar a minha marca no mundo. Eu acho que são várias questões que, se a gente parar para analisar numa primeira camada, né, e você passar o filme de forma meio despercebida, você vai achar que é meio que um filme meio de comédia, quase teatral, mas quando você para e começa a pensar um pouco mais sobre tudo isso que vai acontecendo, você vai vendo que, na verdade, é um grande drama e é quase um filme de terror. É isso, né? Aquela frase que eu disse, né? A piada vai se transformando num trauma e eventualmente se alimenta de mais piada que se transforma em mais trauma. É exatamente isso que você disse. Mas o que eu queria trazer aqui agora é um detalhe visual que eu acho bastante interessante na forma como o filme retrata, né, esse distanciamento, essa separação que a gente tem desses dois protagonistas. É uma série de diálogos ali que são filmados
dos dois personagens, um dentro de casa, um dentro do bar, outro bar, outro fora da casa, sempre mediados por janelas. O que eu quero dizer? A gente nunca tem ali um corte que a gente está dentro da casa, já olhando o cara mexendo ali nos maquinários dele, como se fosse ele representar o ponto de vista desse personagem que está fora de casa olhando para dentro. Não, o filme faz questão de colocar a gente de trás da janela, para a gente ter esse distanciamento ainda maior. Normalmente o que a gente tem é o Colin Farrell sempre do lado de fora, né? E isso ecoa muito fortemente um diálogo que esse personagem tem com a irmã dele, né? Tem um determinado ponto que ela comenta que os animais sempre devem ficar fora. E aí o Colin Farrell toda vez vai lá e deixa sorrateiramente o burro, né, que é o amiguinho dele, entrar pra dentro de casa. E aí retruca a irmã dizendo que, pô, ele só quer um pouquinho de companhia. Que é um diálogo ali que remete muito à relação que ele, né, na posição de burro, fora de casa, fora do bar, quer entrar na vida desse personagem que, pelo contrário, não quer deixar ele entrar. E aí, obviamente, né, com a desculpa a todos os burros, que são animais muito inteligentes, a ciência já provou, tem todo o imaginário que rondeia esse animal. Então é muito claro ali a relação que ele quer fazer da ignorância desse personagem com o burrinho dele. Só que como bom amigo pet dele, o Colin Farrell também fica o tempo inteiro pedindo permissão para entrar, fica ali rondeando a casa desse personagem, como se querendo mais atenção. E aqui eu entro já num terreno de spoilers, né? Caso vocês que não quiserem ouvir, pulem aqui pro tempo indicado. E aí, ironicamente, quando ele se rebela, quando ele finalmente fala que não tem mais jeito, ele vai ter que matar o amigo, de que forma ele faz? O amigo dentro da casa e ele fora da casa ali, tentando atear fogo ali no espaço todo. Então você vê que ele acabou respeitando o espaço dele, mesmo nesse ato ali extremo. E também não acho que seja à toa ele cuidar ali do animal, né, do amigo dele, porque, primeiro, é um outro animal ali também, mas acho que, de alguma forma, ele inveja, né, aquele indivíduozinho ali que tem uns momentos de carinho, que dança junto com ele, que está sempre ali à volta, está sempre dentro de casa, sem ter nenhum BO, como a relação dos dois ali acabou se formando. Então, acho que no fim, né, como eu disse ali atrás, né, essa guerra, você vê que não dá em nada, né? Ela começa do nada, termina no nada, porque a gente vê que no final das contas esse personagem conseguiu sair da casa e continua a rotina deles e muito provavelmente vão continuar se ignorando, ou talvez não, mas ainda que eles consigam virar a página, essa mancha sempre vai estar lá. Então acho que no fim, esses dois personagens entram numa rota de colisão, eles têm uma atração, por mais que os dois se forcem ali a se afastar. Enfim, que é mútua, de respeito, de inveja, de admiração, mas ao mesmo tempo também de trauma, de dor. Então, mais uma vez, acho que todas essas forças ali opostas que de alguma forma dão no caldo que a gente tem nas relações diárias, só que aí no filme expressas de uma forma muito mais estereotipada, né? Porque a gente está lidando ali com uma espécie de farsa, um exagero disso tudo, e enfim, acho que acaba se resolvendo muito bem ali aquela nota singela final de que os dois ali continuam juntos no quadro como um dos personagens pelo menos sempre quis, porque talvez no fim eles acabem merecendo um ao outro, mesmo sendo, ou talvez principalmente porque são esses cabeça duras que são. E o final do filme eu acho que é bem interessante porque esses personagens, eles voltam a se falar, eles voltam a ter uma relação, mas não é aquele tipo de filme que agora vamos ser amigos e tá tudo certo. Ali tem várias entrelinhas ali, porque você vê que eles começam a dialogar novamente, mas a gente pode perceber que ambos aprenderam coisas ali. Pelo lado do Colin Farrell, que ele entende que, poxa, o mundo não é bondoso como eu imaginava que era, a gente precisou chegar a algumas situações extremas, eu entendi sim que no mundo existe maldade e agora eu vou precisar ter outro comportamento. E por outro lado, esse outro personagem totalmente amargurado, ele entende que talvez essa pressa, talvez essa ânsia por querer deixar um legado, da forma como ele fez, não vai dar muito resultado. Enfim, acho que é uma relação mais madura, obviamente que a gente não gostaria que uma casa fosse queimada ou que um animal de estimação fosse morto para que as pessoas conseguissem chegar, né, a essa conclusão, como numa guerra mesmo, né, em que várias pessoas morrem para que, enfim, países ou para que regiões possam voltar a se comunicar, possam voltar a dialogar. E no final das contas, então, a gente não tem um final moralista desse filme, mas ainda assim é uma conclusão que eu acho bastante redondinha. Então, sim, eu não tinha falado no começo do vídeo, mas foi um filme que me agradou sim. Eu acho que pra mim até agora foi um dos melhores aí que eu assisti, indicados a melhor filme no Oscar. Volto e reforço a dizer que não é um filme que vai agradar a todos, porque é um filme mais duro, é um filme mais gélido, assim, é um filme um pouco mais frio, não é aquele filme que tem aquelas emoções intensas. Mas, como a gente discutiu ao longo do vídeo, ele traz várias questões bastante profundas.
Agora no final do vídeo chegou aquele momento do 20 recomendar, então Natan, conte pra nós aí uma excelente recomendação. Na semana passada fui eu que trouxe, mas eu acho que dessa vez a gente voltou ao normal e agora tá na hora do Natan trazer uma nova recomendação. Então conta aí pra gente. Eu discordo de Éder, eu acho que é um filme bastante acessível sim, eu ri pra caramba, minha mãe aqui também assistiu, riu pra caramba, enfim, se emocionou. Ele tá doidão aí que falou que Tar é menos inacessível aqui na coxia do que esse filme aqui, tá doidão. Mas enfim, já que estamos falando aqui de Oscar, já que estamos falando aqui de Irlanda, já que estamos falando aqui de perda de inocência, de amizades ali abaladas, eu queria recomendar um estúdio que une todas essas bandas, que é o Cartoon Saloon, o estúdio que fez ali A Canção do Mar, Wolfwalkers e O Segredo de Kells. Acho que essa temática da descoberta desse mundo mais hostil, da relação ali que é sempre conflituosa de personagens que inicialmente eram amigos, tá ali também. É um estúdio irlandês que eventualmente fala ali de Irlanda do Norte, fala também de guerra no fundo, enfim. Não é uma dica que é muito desconhecida, mas certamente pode fazer aí um belo parzinho com o filme aqui de hoje. Então é isso, mais uma vez eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar. Se esse foi o filme favorito de vocês, qual foi o filme favorito, se vocês gostaram ou não gostaram, então conta pra gente. Muito obrigado, até a próxima, um grande beijo e até mais!